Bem-vindo, bem-vindo, pessoal. Welcome, everybody. Hello. Uau, pode desligar seu som aí. Agora deu, mas agora pode desligar. Graças. Thanks. É porque a gente fica trocando de host, daí é ruim de deixar a musiquinha, entendeu? No É, worries. muito, gente, eu Hi. vou me despedir aqui e agora já vou assumir as Tchau, coisas. Grau. Valeu. Hello, everybody. Welcome. Thank you for being here. This is the first Road to COP30 webinar series. My name is Georgia. I'm speaking from Brazil, São Paulo. I'm really happy to be here. Um, I'm going to change my language to Portuguese. Voy a cambiar para português. But first, please click in the icon. There's going to be translation. So to hear the English language, please click on the interpretation icon and choose the language of your preference, English, Portuguese, or Spanish. Para escuchar su idioma, haga clic en el icono de interpretación y elige el idioma de su preferencia, inglés, portugués o español. Para ouvir em português, clica no ícone, interpretação, escolha o idioma da sua preferência, inglês, português ou espanhol, tá? Please, if you have any doubts, se você tiver qualquer dúvida, se tiver qualquer dúvida, escreva no chat que ajudamos, ok? Estaremos atentas a todos. Bom, e também a tradução. Also, the translation is not working. Hands up, because we have a great team here supporting us. Bárbara, Tatiana e Marco, é isso? E o Fábio, que é nosso back channel support, né? É isso. A Bárbara está fazendo inglês e espanhol, Tatiana inglês e português, Marco espanhol e português. Então, tá tudo certo, se estiver todo mundo entendendo. Queria agradecer mais uma vez. Sou Georgia, sou diretora executiva e fundadora do Instituto Procomum. É uma organização com sede no Brasil, mas que trabalha com foco no Sul Global, construindo redes de colaboração e inovação cidadã para a justiça social. Sou também uma Atlantic Fellow para a igualdade socioeconômica, né? Sou uma Senior Fellow. Essa é uma série de webinars em parceria entre o Procomum e o Atlantic Institute, o Instituto Atlântica. É, e vou dar um contexto geral, além de mim, como hoje eu vou ser a facilitadora. Besides me, our wonderful co-host is going to be Buzi. She's going to introduce her soon. Buzi vai ser nossa é, co-host. Vai no final? Ai, alguém está falando aí. Tem que. Gente, let's turn off the mics. Vamos desligar os microfones, por favor. E então, o contexto, né? O contexto dessa call de hoje nasceu dentro de uma reunião que a gente fez na Colômbia ano passado, organizada pelo Instituto Atlântico e o de Justiça, do nosso companheiro Sérgio e outras companheiras, lá na Colômbia, em Bogotá. De lá, a gente tirou um grupo de trabalho de fellows de várias instituições que se chamou Road to COP. Né? Então, estou feliz que foi um caminho colaborativo, conjunto, de trabalho coletivo para chegar até aqui hoje. Hoje é o primeiro de uma série de 4 webinários que a gente vai fazer ao longo desse ano, e a gente resolveu começar com esse tema de para além da COP, navegando negociações multilaterais. A gente tem aqui um elenco estelar muito brilhante de speakers, de palestrantes que vão compartilhar com a gente experiências muito concretas, né, nessa arena de governança multilateral. A gente tem a Rebeca Rocha, que é servidora do Ministério do Meio Ambiente brasileiro e hoje é assessora da diretoria da presidência da COP, da Secretaria Executiva da COP 30, né? A COP30 vai ser uma COP histórica, e aí eu não estou dizendo se é bom ou se é ruim, mas é uma COP histórica, é uma COP na Amazônia brasileira, em Belém, capital do estado do Pará. O estado do Pará é o maior estado em termos de território brasileiro, um estado com uma história quilombola, indígena, amazônica, ribeirinha, muito importante.
É, estaremos lá em novembro, né? E hoje a gente vai conversar com a Rebeca, né? Temos também o Diego, que é filho de colombianos, mas é um diplomata canadense, estrategista, né, das Nações Unidas e de vários lugares com muita experiência em espaços multilaterais, é também professor acadêmico. A Dora Marema, nossa querida Dora, que também é fellow, e que trabalha na Associação de Governos Locais da África do Sul, com agenda de adaptação climática, nos municípios, e tem uma vasta experiência aí com negociação também. O Edgar, da Costa Rica, que é um advogado com experiência em meio ambiente, né, em mudanças climáticas, e negociações, diplomacia, mas também com sociedade civil e governos, então já esteve em vários, digamos assim, dessas camadas, né? E a Tainá, que é secretária executiva da Rede por uma Adaptação Antirracista, também mestranda em política pública, e várias outras coisas muito legais. E aí eu vou passar, então, para Buzi. Buzi, I'm going to pass it on to you so we can start our conversation, so you can give also a bit more about the content that we're going to speak in today and introduce maybe Rebecca, that would be the first one. Also, no fim da nossa conversa, a Buzi vai estar falando sobre, vai estar também trazendo as perguntas do público. Então, vocês podem escrever no chat perguntas e depois e também no microfone, que aí a gente vai tentar fazer uma síntese, tá bom? Ah, minha câmera tava fora? Sorry about that. Someone told me my camera is off. Okay, I'm fixing it now. Okay, hi. Buzi, up to you. Over to you. Fantastic. Thank you so much, Georgia. And to the Procamount team as well, right? So just a huge welcome to everyone who's participating and joining us today. An Atlantic Institute that probably seeded a lot of these conversations for us in Colombia and is co-hosting this today. So I think as we get started, as George was talking about the idea, the genesis of this coming from Colombia, we just thought this is a great opportunity for us to both think together, be in conversations in order for us to really kind of critically reflect on the role of multilateral negotiations in the climate, both in the current climate and political landscape. And we think COP30 might be a good place to start, particularly because that's taking place in the Amazon, the upcoming one. And the G20 summit that will also be hosted in South Africa. So there's something about an opportunity for the Global South in particular, but I think these conversations can influence just broadly our own understanding of what are some of the crucial questions that we're wanting to understand around multilateral negotiations. So I think part of the framing for us today is around what are these spaces really doing and what are we doing in them, right? So what is our own involvement and how are we wanting to influence, to shape things, to challenge things? And also to say, as we have this conversation, we want to center this idea that these are not neutral spaces, right? They're shaped by power. And sometimes a power struggle in cases of the global South and global North, but also around corporations and communities. And we're hoping today we also draw different voices from those of us that might be reformists or those of us that are wanting to hold more kind of radical demands. So the whole spectrum of voices that might be important to understand in terms of what's stuck, what gets in the way, what might be opportunities to learn from previous experiences and build on those. So as we have that, we're wanting to really kind of bring forward, what are some of the main areas that we're wanting to understand? Where is the opportunities to be putting or applying pressure? What are some of the agendas that are contested as we have these conversations? What are some of the things that we're wanting to kind of put forward as we move forward? So in the conversation, we really are wanting to move beyond the binaries, right? So beyond the kind of insider-outsider, institutional or grassroots,
but really to kind of think, what are some of the real strategies? What are some of the ways to kind of work with the contradictions and look at possibilities for ways forward? So as I do that, as Georgia said, we have just a phenomenal group of speakers that will be participating with us. And Georgia, can I double check? Are we starting with Rebecca? Do you want to introduce Rebecca, or should I? You can go ahead. We're starting with Rebecca. Also, Buzi, if you can go a bit slower so the translator can catch your language, please. Fantastic. Thanks for the reminder. And just to say, that was one of the things for us. So if we're wanting to collaborate across geographies, this question of language justice is going to be important, right? So not just the translation, but thanks for the reminder in terms of also speaking a bit slower. So let's start with Rebecca. So we've got Rebecca Rocho, who is based in Brazil. And Rebecca's career, so is a civil servant and at the Ministry of Environment and Climate Change. She currently advises the executive board of COP30, is linked to the presidency of the Republic. She has a degree in international international relations and a postgraduate degree in environment and sustainability. She has been working with international climate policy since COP21, so it was bringing really kind of rich knowledge around the space. She has experience in third sector and promoting dialogue between social movements, the private sector, and government. And with that, just really wanting to welcome you, Rebecca. And yeah, so we just want to get started with just, some of the framing for this conversation. And I think your input might start us off in terms of setting the context. Rebecca, can I hand over to you, please? Olá, good morning. Olá. Vou falar hoje na minha língua materna, vou tentar falar um pouco mais devagar. Oi. O seu som de fundo está bem ruim. Melhorou agora? Consegue abaixar um pouco, talvez? Está bem difícil de escutar. Sim. A gente está essa semana no escritório novo da presidência. Melhorou? O que vocês acharam, gente? Mais ou menos, né? Acho que vamos assim. Fazer o quê? Tá com um feedback bem forte, assim. Não sei, de repente. Mas vamos lá. Tenta falar devagarzinho e a gente vai conseguir. Combinado. Qualquer coisa, se tiver muito ruim de me entender, eu posso tentar mudar aqui para outro fone. Vocês estão conseguindo me ouvir? Estamos sim. Pode ir. Então, vou falar na minha língua materna. Muito feliz de compartilhar aqui com vocês esse espaço de troca de ideias sobre a COP30. Agradeço às colegas moderadoras, agradeço o convite para participar no evento. Eu queria trazer um pouquinho do que são os nossos grandes objetivos estratégicos como presidência da COP30. Acho que a Georgia já falou bem, e a Bucici também, sobre como esse é um ano muito importante para o Sul global, né? A gente vai ter o G20 na África do Sul, o Brasil também cedia o BRICS esse ano, que é um agrupamento importante do Sul global, teremos a COP30 também em Belém. Acho que é uma oportunidade muito importante para os países em desenvolvimento mostrarem quais são as suas prioridades, e hoje a gente vai falar aqui sobre transição justa e justiça climática, que é um tema importante para países em desenvolvimento. A gente vai falar sobre adaptação, porque somos nós que já estamos sentindo os impactos mais severos das mudanças climáticas. Então, todos esses são assuntos que os países em desenvolvimento trarão para a COP30 com bastante força, né? E a gente tem que navegar agora nesse contexto geopolítico bastante difícil, né?
Então, a presidência da COP30 coloca como um dos seus objetivos estratégicos fortalecer o multilateralismo, restaurar a confiança entre os países, né? Nesse momento também de negociações tem sido bastante difícil chegar a consensos dentro da Convenção de Clima, então a gente precisa realmente trazer mais previsibilidade para o processo de negociação, colocar os países para dialogarem na mesa realmente com um espírito bastante renovado. Eu acho que isso tudo passa por uma reflexão macro muito mais importante sobre onde nós queremos ir, o tamanho do problema da mudança do clima, se nós temos combatido o problema com os pilares, os fundamentos éticos que são os adequados, e é por isso que a gente tem falado de fazer uma reflexão ética sobre todo o debate da questão da mudança do clima, até para que os países passem, né, a revisar os seus comportamentos e também as suas decisões dentro desse contexto de negociação, com base nessas lentes éticas, né, vendo o problema por esse outro viés, não só por questões econômicas, X ou Y, né, fazer uma reflexão muito mais ampla sobre o impacto que isso tem criado na vida das pessoas. E a partir dessa reflexão, dessa confiança renovada, da gente combater essa sensação de inutilidade, né, que às vezes as negociações transmitem, poxa, mas a gente está negociando há 30 anos, e onde que a gente chega? A gente precisa, na verdade, começar essa fase de implementação, de fato, né, e para poder acelerar a velocidade de implementação na escala que a gente precisa, a gente também tem que ter junto conosco as cidades, então hoje a gente vai falar, né, um pouco sobre o papel dos governos subnacionais também. A gente precisa que as comunidades locais que têm preservado o meio ambiente dentro das suas comunidades também estejam envolvidas no debate, as empresas, né, que hoje são responsáveis por muitas das nossas emissões de gases de efeito estufa, pela degradação ambiental, que elas também, né, se comprometam a uma mudança de mentalidade. Então, a gente tem esse outro objetivo que é bastante importante para nós, que é aproximar a agenda climática da realidade das pessoas, fazer com que todos esses grupos se sintam também parte da proposição de soluções e que também incorporem essas questões que a gente já falou que são tão importantes, como da justiça climática, a saúde das pessoas, a segurança alimentar, a valorização dos saberes tradicionais. Então, a gente coloca isso como um outro objetivo bastante importante. E a gente já tem alguns referenciais que já foram decididos na COP28, né? A gente tem que zerar o desmatamento até 2030, a gente tem que triplicar energias renováveis, então a gente já tem alguns compromissos bastante robustos e a gente entra nesse momento de que a gente agora precisa implementar esses compromissos, né? Então, esse balanço global, que foi esse compromisso que foi acordado no fim da COP, né, 28 de Dubai, realmente é um referencial bastante importante para a presidência da COP30, né? E quando a gente fala de mobilização, a gente tem um conceito bastante importante para nós, que é o de mutirão, que vem de uma palavra tupi, que é como que a gente vai fazer esses compromissos que os países já estabeleceram, de fato chegarem, né, na ponta, na comunidade, né, nas pessoas. Então, é aquele espírito de que para impulsionar a ação e essa ambição e a gente criar esse ponto de inflexão que a gente precisa, né, na luta contra a mudança do clima, a gente realmente, todo mundo colocar a mão na massa, então os indivíduos estarem engajados nesses processos, mostrando os seus próprios projetos, e é por isso que a gente tem tentado, como presidência de COP, criar alguns espaços para que haja mais visibilidade para essas ações que são feitas na ponta. Eu acho que uma bastante importante para coisas que a gente vai conversar aqui hoje, por exemplo, é o TFF, que é o Fundo Florestas Tropicais para Sempre, que tem como proposta justamente remunerar, né, povos comunidades tradicionais, pequenos agricultores, pessoas que estão preservando, né, recursos naturais dentro das suas comunidades, porque não é só sobre um reconhecimento simbólico, você precisa de um reconhecimento financeiro, você precisa do financiamento adequado, do suporte adequado, para a gente começar, né, a se articular para pensar esses ferramentais práticos, né? Eu acho que a sociedade civil como um todo também tem um papel muito importante em cobrar e incentivar os governos que realmente coloquem mais dessas propostas na mesa. Então, o Fundo Florestas Tropicais para Sempre tem sido hoje liderado pelo Ministério do Meio Ambiente do Brasil, né, em parceria com a presidência aqui da COP30, vai ser
uma grande proposta que vai ser apresentada nesse espaço, mas que já tem contado justamente com a colaboração do setor privado, as perspectivas dos povos e comunidades tradicionais, então a gente fazer junto essa construção mesmo do do que são esses instrumentos de fato para a preservação da natureza e para enfrentamento da mudança do clima, né? A gente teve uma segunda carta que foi publicada pelo presidente da COP30 recentemente, o André Corrêa do Lago, já disponibilizou, e eu posso deixar aqui o link mais tarde para vocês também, que ele explica um pouco do que vai ser esse espírito de mutirão e faz esse convite para todos os setores realmente se engajarem nesses processos rumo à COP30, né? Inclusive, esse ano a gente também vai fortalecer esse espírito de mutirão por meio dos círculos que a gente criou dentro da estrutura da presidência. Eles são 4. A gente tem um círculo de ex-presidentes das COPs, porque a gente também quer, né, rumo à COP30, aproveitar muito do conhecimento das presidências de COPs anteriores e conectando isso com a COP de biodiversidade, de desertificação. Então, a gente também vai ter ex-secretários desses outros espaços multilaterais, dialogando com a presidência da COP30, até porque para fortalecer o multilateralismo a gente precisa pensar nos processos que vão além da Convenção de Clima, também abarcam as outras convenções do Rio, que se conectam ao G20, que se conectam a outros espaços, foros econômicos, sociais. A gente tem feito esse esforço de fazer um diálogo mais amplo com o sistema ONU e fora dele, né? A gente está tendo uma atuação bastante importante também em outros fóruns econômicos para essa discussão que a gente vai ter até a COP30 também, de como mobilizar 1,3 trilhões e como, né, a gente ter fluxos financeiros que estejam mais alinhados ao Acordo de Paris. Então, esse é um exemplo bastante legal dessa interação e dessa amarração que a gente tem buscado fazer. A gente tem um círculo de povos, né, que vai ser liderado pela ministra Sônia Guajajara do Brasil, ministra de povos indígenas, mas que vai ter, além da presença forte dos povos indígenas, que já tem interagido com muita frequência com a presidência da COP30, povos e comunidades tradicionais, comunidades de periferias, a população negra. Então, realmente a gente ter próximo, né, da estrutura da presidência da COP30 esses grupos que trazem conhecimentos, práticas, soluções tradicionais e que estão lidando com a realidade do impacto da mudança do clima no dia a dia das pessoas. Então, esse ciclo também vai ser um espaço de troca bastante importante que a gente vai ter ao longo do ano. E a gente tem um círculo de ministros da Fazenda, que é justamente também para reunir ali experts da área de financiamento, para poderem pensar sobre esse roteiro que a gente tem que ter, né, entregue até a COP30, para poder pensar a mobilização de financiamento. Então, vai ser uma reuniões regulares de ministros de finanças, especialistas financeiros, com o setor privado, mas também com a sociedade civil, que tem muito a dizer sobre financiamento também. Eu acho que o pessoal está falando aqui que está bastante barulhento, né? Só um minutinho, gente. Eu vou tentar trocar de fone aqui, pessoal, só para ver se melhora também o áudio. Rebecca, I'm wondering, it seems like you were nearing wrapping up. Perhaps we can just, Rebecca? Apologies for the noise. Yeah, it does sound like it was just the area Rebecca's sitting. Rebeca, você não estava terminando já? Você pode encaminhar para o fim, não tem problema. Questão da live. Alto-falante. Não. Você está mutada, tá?
Rebecca, if you are still hearing us, we were suggesting perhaps even with the noise, perhaps you can just offer the last bit of the input you wanted to share. Can you hear us? Olá, vocês conseguem me ouvir melhor agora? Olha, tá meio parecido, mas eu vou sugerir para você terminar, I'm porque a gente seeing também some notes. tem mais 4 palestrantes, então você pode encaminhar para o fim, mas a gente te escutou, e quem está ouvindo a tradução está ouvindo em português, então tá tudo certo, tá bom? Tá, perfeito. Então, eram esses os 4 círculos. A gente tem o último, que é o do Balanço Ético Global, que vai ser liderado pela ministra Marina Silva, que vai ser justamente o espaço em que a gente vai poder promover essa discussão, essa reflexão ética, e a gente vai ter líderes políticos, religiosos, todas as vozes dos setores, diferentes setores da sociedade, para realmente poder fazer essa discussão sobre onde nós iremos para além das negociações. Então era isso, gente. Super perdão pelo imprevisto. E eu espero que para as respostas, perguntas e respostas, aí vocês consigam me ouvir melhor. Tranquilo, querida. Muito obrigada, viu, por compartilhar. Assim, a gente ouviu um pouco da sua sala, também deu a sensação de que temos muito trabalho pela frente, né? Então, acho que deu para sentir o peso da responsabilidade. Queria aproveitar para agradecer por você ter construído tempo para estar com a gente, né? A gente sabe o que o processo aí é complexo, mas acho que deu para dar uma geral no que a presidência está vendo de oportunidade, né? E o comitê da COP, né? Então, eu queria aproveitar para lembrar, pessoal, que a gente está tendo tradução em 3 línguas. Isso foi uma. A gente sabe que isso traz uma série de questões, mas ao mesmo tempo é um valor que a gente quer seguir tendo para a gente poder ter essas conversas, né? Ainda não é suficiente, porque a gente sabe que tem muito mais línguas nesses continentes, nesses países, nesses territórios. Mas eu ia pedir para quem for falar de próximo e tentar falar sempre devagar e proseado, para dar tempo da tradução acontecer, tá bom? E assim a gente conseguir se comunicar, encontro comum entre nós todas. É, uma das razões pelas quais a gente quis começar com esse tema é justamente para a gente aproximar as discussões multilaterais, né, as instituições, então a COP30, a presidência, né, as negociações e trazer para perto das pessoas, né? As pessoas que fazem, que constroem e as possibilidades que a gente tem de construir juntas, seja no municipal, né, seja numa sociedade civil, num coletivo, num território, numa aldeia, né, num quilombo, até né, representando o poder público e as instituições governamentais, né? Então, eu vou pedir para nosso próximo palestrante aqui, que vai ser o Diego Osório, justamente para trazer um pouco, Diego, né? O que é possível e o que não é dentro desses grandes espaços multilaterais, né? Eu queria lembrar também que a gente quis construir esse caminho também de uma maneira crítica, mas não só o protesto, né? Do protesto à proposta. O que a gente é capaz de construir conjuntamente, né? Como que a gente sai dos binarismos, do ruim e bom, né? Para construir coletivamente um futuro centrado na vida de todas as pessoas e espécies, né? Então, Diego é diplomata canadense, tem ampla experiência com organizações multilaterais, é também professor desses temas todos e nos disse aí na reunião preparatória que também tinha muitas críticas e que ele não ia representar, portanto, o governo, que ele estava representando ele mesmo, para que ele possa, então, fazer as críticas que ele tem a fazer depois de muito tempo, né, nessa seara. Então, Diego, por favor, mais uma vez, obrigada por estar aqui. Queria te pedir para você lembrar de falar com um pace lento para a gente poder traduzir e trazer a sua valiosa experiência para a gente seguir a conversa. Muito obrigada. Muito obrigado a você também. So I will be using English
And I will time myself on the 8 minutes, so not to use a longer time. You will accept my apologies, but I have to always say something before I get started, which is the content and opinions provided in this presentation reflect only my personal views and do not engage in any way His Majesty the King Charles III in right of Canada or any instance of the Canadian government. Okay, so that's how it goes. So let me start with one question. What if multilateralism has reached its cognitive limit? That means unable to match the speed, the scale, and the injustice of the climate crisis. What if? And perhaps we are facing this situation. We're still operating as if the next paragraph in a negotiating document will shift the world while the crisis accelerates outside. What we're facing is not a lack of policy. We certainly have the capacity and we can produce it. But there is also a misalignment between the architecture of diplomacy and the velocity of the collapse. And this is certainly a reality that we all face. And I want to warn you, I'm speaking from a place of pragmatism, realism, but also with a good dose of idealism. So there's a happy ending at the end. Bear with me on this. There's a triad and there is something missing. Global climate governance sits on a kind of a tripod: climate energy, decarbonization, transitions; climate finance, pledges, funds, damage; and one on which I'm quite invested: climate security, fragility, migration, risk. Yet this tripod is something that is slowly taking shape. For instance, climate security is just coming into the whole dialogue. It's not necessarily reaching the same level of coverage that the other two. We have three Rio conventions. We have the Convention on Climate Change, the Convention on Biodiversity, the one on desertification. That's a very powerful triangle, and we should really embrace it as it is. Relatively, biodiversity is sidelined, but the scale of the damage is hard to comprehend. Desertification is underfunded, and climate security is still treated like an optional theme, despite the fact that I'm the first one to recognize, I'm very happy to say that, there's major progress of late. But the financial mechanisms in place cannot fully price operational risk or respond to fragile states. Even with new discounting tools and financial innovations, we remain unable to factor in slow onset loss or intergenerational equity. Those are important things. In a way, we're using carbon math to try and navigate a global, moral, and institutional conundrum. Humanitarian systems, the first responders, are left out of the room. Securities actors see the risk but lack a seat at the table. We need a new conversation, one that moves faster, cuts across silos, and recognizes who's already absorbing the cost. And this is where we come to have the cognitive limit, and when the cognitive limit becomes clear, and I will explain what I mean by that. Multilateral climate processes are built on narrow ways of knowing: technocratic, actuarial, market-driven. We calculate gigatons, we don't calculate grief. We quantify losses, not live trauma. And in so doing, we erase essential knowledge. Where is the place for indigenous science, for ancestral practices or adaptation? Extremely important on biodiversity, for instance. Where's the place for feminist organizing or youth-led frameworks of justice? Where is the voice of those who are not yet born? That's a key question that takes away my sleep. We have built a well-intentioned but convoluted framework, one that speaks fluently in carbon pricing, yet struggles to embed equity or justice or the most fundamental principle of human dignity. That's why we need a way of knowing pluralism. We have to have something that covers governance systems that reflect not just one way of knowing, but many. Because if we want to have durable solutions, we need the full spectrum of wisdom, not just the parts that fit into spreadsheets. So participation and redesign. Redesign is not just about structure at the top. There's a lot of it. There's a lot of people committed to this, and it's important. But it's also about who gets to speak and who gets to shape. If we're asking for painful transitions, and boy, we will be asking the population for those, we need to have decision-making systems where those with skin in the game, if you allow me the expression,
frontline communities, social movements, youth are co-designers, not just observers. The famous blue zone has to give way to a new way of doing things. Let's transpose, for instance, the logic of the ILO, which includes employers, workers, and states. It's a triangular system for representation. If some of these concepts can be translated or transposed onto a new climate-just multilateralism, perhaps we have a beginning for a solution, one that includes civil society as a structural voice, not as an invited guest, but as a permanent participant. This is not just symbolic inclusion. It's about embedded accountability, a social contract where climate decisions are not made about people without people. And let me just conclude. We're not just here talking about reform. We are talking about the development of a governance capable of protecting life. This means institutions that can act at the speed of the crisis, not just comma by comma, paragraph by paragraph, systems that are plural, no silo, and diplomacy that listens before it calculates. Multilateralism can still matter. It does. I'm a big believer in it, but only if it stops defending its own procedures and starts designing for justice, urgency, and human dignity. And just to finish, I say, today we have made much progress. The processes are far more inclusive than they were before. Diplomacy has done a lot of it, but it's not enough, not for the scale of the damage, the scale of the crisis, and the speed of what's happening to humanity. So we really need to redesign, redevelop, and have a new system that speaks for all of us, with all of us. Thank you. Thanks, Diego. Wow. Such a powerful call to action, right? So I think both the kind of urgency, and I think as I listen to you, it's also not dystopian, right? Hopefully, as we have this conversation, what of that can we hold as threats for possibility? And with that, we are wanting to have our next speaker. So Dora, who is one of our fellows, Dora Marema, is going to be speaking. And I will introduce Dora, like just a quick kind of overview. So Dora Marema is based in South Africa and is responsible for the municipal sustainability area at SALGA, which is looking at local government within South Africa, right? So working with climate, environment, and risk management. She's also the founder of Gender CC, a Southern African organization, and a co-founder of Green Business College, and is one of our fellows, right? So she's part of the Atlantic Fellows for Racial Equity, and she comes with extensive experience in climate and gender justice. And with that, Dora, welcoming you, and so excited to hear just your wisdom. I think your experience always just offers a different perspective and another layer to some of these conversations. And with that, can I hand over to you? Thank you very much, Elsie, and thank you for this platform organized by our own, and I am really humbled and excited to be part of this. I think for me, I want to bring in a subnational perspective, or if you like, a local government perspective, but really grounded with our own experience here. So just imagine a city or a town where floods swallow homes every rainy season, a village where droughts wither crops year after year, a community fighting for survival on the front lines of a crisis they did not create, right? So this is the context. This is not the future, it is now. It's happening here, right now, in cities and towns across Africa. And while world leaders debate climate policies, I think, as my colleague has said rightly just before me, in distant conference rooms, it is African mayors, it is African councillors, it is our local leaders, it is our own communities who are turning, have to turn promises into action. One street, one school, one solar panel at a time. And let me be clear. Africa contributes less than 4% of global emissions, yet it suffers really hugely the consequences. By 2050, climate change could slash the African GDP by up to 30%.
But here's what the headlines miss. African local governments are not just the victims. We are visionaries, from Lagos to Nairobi, from the small towns in Niger to bustling ports in Senegal. They are providing that, they are proving that the battle for our planet will be won or lost at the local level. So that's really what we need to understand. But how will we win this or lose this? But firstly, local governments are localizing the global promises. So it's well and good for us to come up with the Paris Agreement and all of these big global agreements. But they need to be translated at the local level. They need to be distilled in terms of what will be done at the local level. So if you look from Lagos to Nairobi, as I said, all of these little towns, they're busy building, transformative interventions, because for them, they cannot wait for a global ambition, right? They have to survive. They have to make sure that on a day-to-day basis, they're able to act so that the communities are not swallowed by the sinkholes and all of these things that they suffer. They are localizing these global premises, as I said. Secondly, they are demanding a seat at the table of the, where these big global decisions are made. When the Paris Agreement was signed, the city of eThekwini in Durban here, where in South Africa, did not wait. They launched a climate strategy to protect their coast. When the world set the SDGs, Senegal's towns built solar microgrids to power schools and clinics. So these are not just projects; they are lifeline to a lot of their communities. So it is within this context that they are demanding the seat, within the multilateral processes, to be able to provide the real solutions, to have a bottom-up approach in terms of our ambitions that we are putting together. Because for me, it is important to realize that we cannot fix the climate without fixing our cities. We cannot fix the climate without fixing our municipalities, our towns. Because while nations debate targets, it's local leaders who must turn off coal plants, who must retrofit slums, who must plant the forest to create the carbon sinks. But there are barriers that they're facing. Funding is one. Lack of voice to be able to bring up all these local experiences. They don't have access to data that they need to be able to make informed decisions at the local level, to be able to plan for flood relief, to plan for heat waves. So this is not just unfair, it's actually ineffective. So we cannot fix a leaking pipe from a helicopter. It really cannot be done. Climate justice requires putting resources and power where the damage is the deepest, which is at the local level. So I want to make a call to action for us. So what must change? 3 things. We need to have direct access in terms of funding. Bypass the red tape, send climate finances straight to the towns and to the cities and to the people who need them most. Amplify the voices, the local voices. Give the mayors and their constituencies the rights at the COPs to be able to not only just the observers of this, but to actually inform these targets that we are coming up with. Invest in the people. Train our local leaders to be able to design and to scale the solutions that there are so many of them are piloting. So and there are many examples that we can actually look at. So for me, I just want to end by saying, this is not really about charity. It is about solidarity. When the mayor of Dakar, who was here in South Africa about a month ago, planted mangroves to hold back the sea, they're defending Miami and Mumbai too. When a woman in Niger teaches farmers to grow drought-resistant crops, she's feeding the world that is on fire right now. So the message is simple. Climate change is global, but the fight is local. And if we stand with Africa's local governments today, we secure a livable tomorrow for all of us, where we only just survive, but we thrive in spite of the global climate change. Thank you so much. Thank you so much, Dora, with that. As I'm just writing here, just the quotes on some of that. And yeah, some of this does feel like the kind of call and response to the different parts that each of the speaker is kind of presenting.
And we are wanting to invite then our next speaker, right? So, and just, yeah, just huge gratitude. There's something for me around we can be in a conversation that is only seeing the challenges, but I'm also hearing the solutions in each of your contributions. So our next speaker is Edgar Fernandez, and perhaps as Edgar's getting ready, I can just do a quick overview of your bio, if that's okay, Edgar. So just introducing Edgar, who is a lawyer and has a PhD in environmental law. Edgar is an associate in climate diplomacy with experience in environmental protection and international climate negotiations. He is motivated by his children and the future generations. And with that, Edgar, the platform is yours. If you can please offer us your input. Thank you. Thank you very much, Lucy, for An Atlantic Institute for the invitation to me and to Transforma, the organization in which I work, to participate in this webinar. So I'm going to switch to Spanish because this was the invitation to speak in Spanish. So, entonces voy a hablar sobre tres puntos. El primer punto es la importancia del multilateralismo, porque estamos hablando del multilateralismo. Entonces quería hacer una primera precisión sobre eso. Luego, con base en mi experiencia en las negociaciones climáticas, que tengo experiencia desde la COP21, también desde el 2015, quería traer el punto de las diferencias y los desequilibrios que hay en las negociaciones climáticas y dar algunos ejemplos. Y también, como tercer punto, quería dar como algunos ejemplos de las maneras también que hay dentro del sistema para disminuir esos desequilibrios que hay, que se presentan en las negociaciones climáticas. Entonces, primero que todo, empezar por la importancia del multilateralismo. Eh, Vivimos en un mundo globalizado, es un gran sistema socioecológico donde todo está conectado. Muchos desafíos son globales, son mundiales y no pueden ser resueltos si no hay una acción concertada de la comunidad internacional. Eh, este es el caso, por ejemplo, del cambio climático, de la pérdida de biodiversidad y muchos otros. Entonces, el derecho internacional y las instituciones internacionales ofrecen un espacio para poder discutir estos problemas que son globales y buscar soluciones conjuntamente en beneficio de todos. Eso es lo que se conoce como los espacios multilaterales. Entonces, el multilateralismo permite en cierta medida, un equilibrio de fuerzas. Porque al otro lado del multilateralismo tenemos el unilateralismo, que lo que favorece la mayoría de las veces es la aplicación de la ley del más fuerte. Es lo que sucede, por ejemplo, cuando pasan agresiones como la de Rusia a Ucrania. En el unilateralismo, cada quien decide sus propias reglas y piensa únicamente en sus propios intereses. Las negociaciones multilaterales buscan precisamente lo contrario, buscan crear un marco de reglas un marco de reglas comunes para guiar la acción de las partes involucradas y velar por la aplicación de esas reglas. Y como les decía, vuelvo a decir, permite en cierta medida un equilibrio de las fuerzas. Les decía como segundo punto que hay dentro de las negociaciones climáticas se ven esos desequilibrios y se ven las diferencias. Creo que no, en ningún espacio podemos obviar que hay diferencias y que hay desequilibrios. La cosa es cómo tratar de reducirlos al máximo. Las negociaciones climáticas tienen como base un acuerdo entre estados y
y es un proceso dirigido por los estados, por las partes que son estados. El espacio de participación de los actores no estatales es limitado, pero como decía Diego, hoy hemos avanzado, hay todavía más espacios para participación de los actores no estatales, pero aún así es un espacio limitado. En cuanto a las partes, a los países que son partes, vemos diferencias entre países desarrollados, países en desarrollo, países ricos, países pobres, países más vulnerables, países menos vulnerables. Eh, y estas diferencias se ven en las negociaciones. Cuando uno está allá, uno puede apreciar, por ejemplo, la diferencia entre el número de negociadores que tienen los países más ricos, los países desarrollados, y el número tan bajo de negociadores que tienen países menos desarrollados y más pobres. Esto se refleja también en la capacidad que tienen los países más pobres en poder darle cubrimiento a todos los temas que se tratan en una negociación de cambio climático y en todas las actividades que se dan, consultas y diferentes actividades. Hay una limitación muy grande para poder cubrir todo eso que no la tienen los países más grandes, más desarrollados, más ricos. Eh, Hay cuestiones tan esenciales como el hospedaje, el transporte. Eh, Muchas veces los delegados de países más ricos están muy cerca, justo enfrente del centro de convenciones donde se da la negociación, donde se da la COP, mientras que los delegados de países pobres tienen que estar en hoteles o Airbnbs muy alejados de donde se da las negociaciones. Tienen que trasladarse una hora o más para poder llegar a donde se dan las negociaciones. Y todo esto juega al final, todo esto juega, crea un desbalance. eh, pero bueno, y también entre los actores no estatales tenemos desequilibrios entre ONGs, organizaciones no gubernamentales del norte, otras del sur global. Tenemos el lobby petrolero, que tiene muy potente, el lobby nuclear. Tenemos, por otro lado, por ejemplo, comunidades y pueblos indígenas. Y para mi tercer punto, quería terminar con un ejemplo de cómo hay maneras para disminuir esos equilibrios. Eh, y aquí es muy importante las coaliciones, por ejemplo, entre los países, el formar grupos de países para tener una voz más potente, que pueda pesar más en las negociaciones. Y aquí voy a poner el ejemplo del G77 y China, que es el grupo de 134 países en desarrollo. Y quería poner un ejemplo concreto de cuando se negoció el Fondo para Pérdidas y Daños. Este tema del dinero, financiamiento para pérdidas y daños, era un tema como tabú, que los países desarrollados no querían escuchar hablar para nada. Se tocó el tema por los países en desarrollo, ya terminando la COP de Glasgow, la COP 26. En los últimos días, los países desarrollados dijeron, no, nosotros no veníamos a negociar eso, no queremos hablar de eso. Se creó entonces un diálogo de Glasgow, que se empezó el año siguiente en Bonn, en las negociaciones de medio año. Eh, y el año siguiente, el G77 empezó desde muy temprano en el año a hablar del Fondo de Pérdidas y Daños, del Fondo de Pérdidas y Daños, en todos los espacios. Y en el diálogo de Glasgow, que se dio en junio en Bonn, fue un diálogo abierto a la sociedad civil también. Había mucha presión de la sociedad civil para que se diera este fondo de pérdidas y daños. Todo el mundo hablaba de eso y hubo mucha convergencia también entre sociedad civil y el G77 para que al final en la COP de ese año, que fue la COP de Sharm el Sheikh,
primero que todo se incluyera un ítem de agenda sobre el tema, que eso fue todo una pelea y una negociación, pero se logró incluir el ítem y ya para la decisión final de Sharm el Sheikh se logró tener que se aprobara el fondo para pérdidas y daños. Entonces, ese es el ejemplo que quería dar y ya veo que estoy pasado a tiempo, entonces lo dejo ahí. Gracias. Gracias, Edgar. Muito obrigada. Eu acho que é muito legal a gente ouvir esses exemplos que o Edgar traz e que também a gente vai ouvir um pouco da Tainá e ouvir também dos nossos outros palestrantes, porque eu acho que fica essa sensação de que não tem nada que a gente possa fazer às vezes, né? Tudo tão difícil, tão complexo, o contexto geopolítico, né? Os espaços multilaterais, mas existem soluções, né? Existem às vezes a gente precisa persistir, muitas perdas para pouco sucesso, mas existem também iniciativas bem-sucedidas de conseguir mudar, né? A mudança é possível, né? E aí eu queria aproveitar então para trazer a Tainá para essa conversa. A Tainá, ela é uma líder aqui, ativista brasileira, secretária executiva da Rede por uma Adaptação Antirracista, que é uma rede de organizações da sociedade civil que traz essa lente interseccional para a conversa sobre adaptação, né, nos territórios, trazendo o racismo ambiental, né, e toda a questão da desigualdade e o colonialismo, né, nessas ações de adaptação. Mas, para além disso, eu acho que a Tainá também tem um olhar sobre as políticas públicas, né? E também como a gente pode incluir, digamos assim, essa visão interseccional dentro das grandes conversas, né? Então, eu queria pedir para você se juntar a nós, Tainá, agradecer mais uma vez sua presença, e também já te fazer uma provocação, né? Que eu acho que é perguntar assim, né? O que a gente... Né, você é da sociedade civil, mas também ocupa espaços de negociação. E eu queria entender o que você pode trazer de exemplos da rede também bem-sucedidos de quando a sociedade civil consegue, né, adentrar esses espaços e ser escutada, né? Não sem fricção, né? Não sem luta, mas como que se dá esse processo, né? Então, vou passar para você. Muito obrigada. Olá, pessoal, vocês me escutam bem? Sim? Ter a tradução, tá bom? Obrigada. Perfeito. Bom, bom dia e boa tarde. É uma alegria estar aqui com vocês de diversas partes do mundo para dialogar sobre esse tema. Eu me chamo Tainá e queria agradecer a Geórgia pela oportunidade, pelo convite de estar aqui conversando. Bom, eu sou uma ativista nessa agenda climática que participou da fundação dessa rede por adaptação antirracista aqui no Brasil, que é uma rede de organizações, 50 organizações engajadas em torno de tornar as políticas de adaptação climática mais justas, com centralidade no antirracismo. E o que isso significa aqui para nós no Brasil? Significa reconhecer que os impactos da crise climática são desproporcionais e que não podemos aceitar políticas de má adaptação que aprofundem o racismo ambiental. E que políticas são essas? São políticas que reforçam a infraestrutura cinza, são políticas que destroem uma localidade para melhorar outra localidade, são políticas que focam mais no incrementalismo do que nas mudanças estruturais. E, pelo contrário, o que a gente deseja são políticas orientadas pelo protagonismo das comunidades, reconhecendo o que a gente vem chamando de community-based solutions, que são as soluções que partem dessa perspectiva bottom-up,
que a Dora já trouxe, e garantem que o monitoramento e a implementação das políticas de adaptação levam em consideração a atuação nos territórios. Nós construímos um conceito de adaptação antirracista e a gente tem trabalhado com os negociadores brasileiros para que os textos das negociações climáticas em adaptação na COP30 levem em consideração as populações afrodescendentes, da mesma forma que já reconheceram os povos indígenas. Isso nos permitirá reconhecer o racismo ambiental e produzir soluções climáticas advindas das negociações que corrijam as desigualdades. Essa não é uma recomendação apenas do movimento negro brasileiro. Essa é uma recomendação contida nos relatórios do IPCC, que já apontam que para que a gente consiga resolver a crise climática, o primeiro passo é reduzir as desigualdades estruturais que existem nos países. E aqui a gente não fala só do Brasil. Para que a gente consiga enfrentar a crise climática, o primeiro passo é reconhecer que os povos indígenas e quilombolas, as pessoas negras e periféricas, as crianças e as mulheres estão sendo colocadas nessa esteira para o final do mundo para morrer primeiro. E o que a gente quer dizer no manifesto da rede é que a gente não aceita morrer primeiro nessa condição da crise climática. A gente quer continuar resistindo em nossos territórios e construindo soluções em nossas perspectivas. E esse é um chamado que extrapola a situação das pessoas negras no Brasil, diz respeito aos afrodescendentes que estão em todas as partes do mundo e sempre sofreram com as desigualdades estruturais do racismo e precisam ser colocadas enquanto prioridades. Esse é o nosso chamado, o nosso convite, e a gente já tem grandes parceiros na América Latina que acreditam que esse conceito que a gente criou de adaptação antirracista pode corresponder nos seus territórios. E o convite que a gente faz é que na COP30 a gente consiga expandir ainda mais essas percepções para garantir um conceito plural. Eu atuo na incidência política nas negociações climáticas da COP desde 2022, mas tive a oportunidade de estar presencialmente na COP no ano passado e junto da organização Gueledés, Instituto da Mulher Negra, nós fizemos grandes diálogos com os negociadores climáticos, não só do Brasil, mas de outros países, visando abrir esse espaço para poder dialogar sobre os afrodescendentes, sobre como eles podem estar inseridos nos textos para reconhecer as desigualdades que eles sofrem. E junto disso, uma segunda agenda que a gente tem levado para as negociações e para os diálogos com os negociadores é a criação das capacidades estruturais nos países mais vulnerabilizados para garantia de condições de respostas à adaptação climática. A gente tem uma disputa a ser travada na COP30, que é garantir que a agenda de adaptação seja vista no ponto de vista da correção de desigualdades. A gente não pode aceitar que a agenda de adaptação continue sendo a agenda com menos financiamento e menos recursos para os países em vulnerabilidade. A gente precisa garantir que essa correção aconteça no financiamento e que a gente tenha uma agenda de adaptação que se volte a olhar para as especificidades do território. A adaptação talvez seja a agenda em negociação na UNFCCC que mais diz respeito a um lugar doméstico e local, que precisa estar conectado com o global. E por isso a gente precisa reconhecer quem são as prioridades, quais são essas prioridades na agenda de adaptação. E por esse motivador é que a gente vem tentando tornar essa perspectiva da adaptação antirracista algo plural. Eu venho, das bases de construção comunitárias, de uma formação política baseada na defesa das pessoas negras, indígenas, quilombolas, das comunidades de matriz africana, e é com essa base que eu venho construindo coletivamente essa incidência política para a COP30, levando esse conhecimento ancestral
para orientar o que é prioridade e como a gente vai garantir a vida dos nossos. É isso que eu tinha para partilhar aqui hoje com vocês. Espero poder ter compartilhado um pouco do que tem sido essa estratégia, e agradeço pelo espaço. Obrigada, Tainá. Agora, a gente terminou essa parte e aí a gente vai abrir para perguntas. A Buzi vai facilitar essa parte, mas eu posso ajudar a Buzi se você precisar de tradução de algumas perguntas no chat, se elas estiverem em português. Eu vi que tem ali uma pergunta lá em cima, tem o do Brian, né? Acho que você já viu, mas eu vi aqui que tem uma pergunta em português para a Rebeca da COP e a Terry está com a mão levantada. Então, eu vou só ler aqui a pergunta da Aline em voz alta, assim a gente pode ter a tradução da pergunta. Então, a Aline Souza pergunta para a Rebeca, né? Você falou que algumas das preocupações centrais são zerar o desmatamento, transição justa, justiça climática e segurança alimentar. Qual é, de fato, a posição prioritária que o governo está colocando nesse tema da alimentação dentro da COP30? Como está sendo tratado o tema da segurança alimentar como prioridade dentro dos 4 ciclos de negociação que estão sendo desenhados? Está na pauta? O conceito de mutirão se aplica a esta pauta? Então, são algumas perguntas dentro de uma mais geral relacionada à segurança alimentar, que é também uma agenda muito importante e bastante transversal, interseccional, se a gente for pensar os dados, né? Acho que muito do que a Tainá traz também está aplicado a essa questão da segurança alimentar. E aí, Buzi, vou passar para você, então, assim, você pode conectar a conversa do Brian e talvez ouvir a da Terry para a gente fazer uma rodada aí de perguntas e respostas, lembrando com cuidado da tradução, mas, enfim, estamos indo super bem, obrigada até aqui. Buzi, com você. Thanks, Georgia. Yeah, so perhaps we can just take the 3 questions. Brian, are you happy for me to just read your question, or do you want to elaborate on what you have there? Go for it, Lucy. Great. So we have a question from Brian, if I can just go back to the text there. Great, yeah, I found that. So this is directed to Rebecca, and the question is, I'm curious, what are some of the key points of friction you are finding in setting up these planning processes, right? So, and that's coming from Brian, and he's given also just his details in terms of, his own background. If that's useful, then sort of post the conversation as well. So that's the other question, and so that's directly to Rebecca, but perhaps let's take Terry's question as well, and then we'll open up to the speakers. So for the rest of us, if you are having a question, perhaps it is a question you can put in the chat, and if not, perhaps you can come in after this round of questions, please. Terry, can I hand over to you, please? So if you can ask your question. Yeah, thank you, Busi. My name is Terry. I am a youth climate advocate from Kenya, and my question goes to Rebecca. I have been a beneficiary of the position of the youth climate champion, both in COP28 and COP29. But one peculiar and very important thing that happened in COP28 was the International Youth Climate Delegate Program, where the then PYCC Shama Mazrui had 100 youths from all over the world trained on negotiations, and all of them were fully funded with less bureaucratic funding to COP28, and they negotiated. There was no position like that in COP29 because of the political backlash that was there between the program and Yango. But it was very, very important because I was party to it and I really benefited. So I'm just asking Rebecca, since they are in touch with the presidency of COP30, if there's direct support that will support youth from all over the world through the position of the youth climate champion position. That's my question. Thank you so much. Fantastic. Thank you. Thanks for that, Terry. So we've got the 3 questions. Perhaps we can start with those with the panelists that are wanting to start us off, and then we'll have another round of questions, please.
So anyone wanting to kick us off? So we had a question that from Alina, and then we had Brian's question and Terry's question. Yeah, I think all of them were to Rebecca, so maybe she could start. We'll see what you think. Okay, great. Yeah, Rebecca, go ahead. Eu acho que agora vocês vão me ouvir melhor. Tudo bem? Só queria deixar o espaço aberto, caso outro panelista também queira, né, colocar suas contribuições e o seu ponto de vista sobre as questões que foram feitas aqui. Eu posso começar pela questão do Brian, sobre os desafios nesse processo de planejamento. É uma frente que eu acompanho um pouco mais de perto. A gente tem se organizado por diferentes pilares. Então, quando a gente fala do pilar, por exemplo, de negociações, a gente tem desafios bastante específicos, como os que a Tainara colocou. A posição brasileira é de que a gente precisa de indicadores sociais, raciais, de gênero, bastante robustos dentro dessa agenda de negociação para adaptação. E o desafio é que cada país tem o seu entendimento sobre como esses indicadores vão ser desenhados, como que são as suas experiências nacionais. E, claro, tem sido bastante desafiador colocar algumas posições, né, que a presidência da COP30 entende como inovadoras, justamente porque a gente precisa, e construindo um pouco na fala dos outros colegas, construir esse consenso com todos os outros países. Então, a gente sabe que, nesse momento, o multilateralismo fica fragilizado pela saída dos Estados Unidos, pelo momento geopolítico difícil que a gente tem vivido. Isso, claro, né, é um ponto de fricção também na construção das nossas posições, porque se um grande player do regime se ausenta ou, né, retrocede nas suas posições, isso quer dizer que alguém vai ter que pagar a conta por mais ambição. Então, essa é a apreensão dos países. Então, acho que é um trabalho diplomático bastante desafiador de se fazer, e é por isso que a presidência da COP30 tem trazido também para a mesa os atores subnacionais norte-americanos, por exemplo, né, as empresas norte-americanas, para que eles também ajudem a entregar a ambição e a implementar compromissos. A gente vai pensando essas soluções criativas para lidar com esses pontos difíceis de negociação, né? Tem investido bastante nessa conversa com os outros grupos negociadores, então trabalho aqui que o time dos diplomatas brasileiros também tem feito. Mas quando a gente fala do pilar de mobilização, acho que as colegas, né, a Dora também colocou aqui, a dificuldade é fazer as pessoas entenderem o que é uma COP, o que é COP30, o que é mudança do clima, porque tem tantos problemas imediatos batendo a porta das pessoas. Às vezes é a fome, é a falta de saneamento básico, né, são problemas relacionados à saúde precária, então nem sempre as pessoas vão, inclusive, associar que várias dessas questões que elas têm enfrentado são exacerbadas por mudança do clima. Então, esse trabalho de conscientização é o que a gente tem aí para os próximos 10 anos também de desafio, fazer essas comunidades que estão na ponta, e muitas delas já sabem, mas às vezes, inclusive, as suas soluções não têm sido colocadas em destaque, né? Então, é esse duplo desafio. Quem já está fazendo e não recebe essa visibilidade, e quem não conhece o problema tão de perto. Então, esse trabalho de mobilização que também precisa ser feito para os próximos 10 anos. E quando a gente fala no terceiro pilar, que é a agenda de ação, o que as empresas têm colocado de compromissos, o que as cidades têm colocado de compromissos, a gente pensar para os próximos 10 anos, como que a gente monitora todos esses compromissos que foram apresentados, né? A gente, nas COPs anteriores, teve empresas, atores subnacionais, colocando uma série de compromissos importantes, e a gente não necessariamente tem um mecanismo de monitoramento desses compromissos que seja robusto e maduro o suficiente para o tamanho do problema que a gente tem. Então, acho que em relação a essa pergunta seria isso. Sobre as outras, são temas que eu não acompanho tão de perto, né? Nós somos uma equipe bastante grande. Então, por exemplo, para a parte de segurança alimentar né, alimentação, que eu acompanho é a parte mais logística do como que a presidência tem se comprometido a dialogar com agricultores familiares para que o espaço da COP este ano tenha produtos que venham da agricultura familiar, que venham também para as comunidades tradicionais que produzem insumos também ali na região.
Então, acho que para essa questão dos círculos, a gente pode colocar a Aline, você em contato também depois com a pessoa que tem cuidado desse tema, porque é super importante, e aí cada pessoa está com um pedacinho ali do quebra-cabeças, e não necessariamente eu tenho a visão do todo para realmente te passar, mas a ideia é que nas próximas comunicações que a gente faça também, as temáticas fiquem um pouco mais claras, e principalmente quando a gente for lançar a nossa agenda de ação, que são os temas prioritários da presidência da COP30, você também fica apto ali, né, identificar onde que segurança alimentar também entrou nessas grandes prioridades que a gente vai colocar rumo à conferência. Então, acho que eram essas as questões mais direcionadas para mim. Em relação à juventude, eu também não tenho acompanhado esse tema tão de perto, mas só também para deixar o canal aberto aqui, eu vou deixar, né, o e-mail da nossa diretoria executiva para que a gente possa ter uma conversa sobre isso e que você possa ser atendida também em relação a esse pleito. Mas a gente tem tido várias interlocuções com a constituinte de jovens e crianças, justamente para entender como que a gente pode apoiar, inclusive, né, financeiramente ou por outros meios, a participação da juventude na COP também. Thank you so much, Rebecca. And yes, and really appreciating your offer to kind of offer more details beyond the session today. And I think that's part of the intention today, right? So if this is a series of webinars, we really are hoping if some of the things are not covered today, we want to see if we can thread them in other sessions. Can I check from any of the other speakers if there's anything you also wanted to contribute just based on your own experience before we move on to the next two questions? Eu gostaria somente de partilhar que agora a gente tem uma jovem climática, né, dentro da presidência da COP, a Marcele Oliveira, que está construindo, né, esse mutirão a partir do olhar para as crianças, adolescentes e suas famílias, e acho que é uma liderança importante de se dialogar quando a gente está pensando nessa articulação da juventude. Ela está super à disposição para fazer essas pontes. Posso deixar aqui as redes sociais dela e também os contatos para que vocês possam. Só para dizer que, inclusive, eu vi a pergunta aqui da Seu Ketsi sobre Creative Practices. A Marcela é uma grande defensora da cultura no clima, né, e das soluções baseadas na cultura para a agenda climática. Então, vale seguir ela nas redes também, para um pouco também pensar fora da caixa sobre essa intersecção, né, entre cultura, criatividade e a mudança do clima. E para puxar a sardinha do Procomum, Marcele Oliveira, nossa conselheira, gente. Estamos muito felizes por isso. Então, Buzi, para você. Thanks, Georgia. Yeah. So yeah, perhaps those are the last two questions, just time-wise, yeah. So we've got two other questions. Mobahe, do you want to come in and maybe just talk through your question? It might be quicker. Yeah, thank you. Thanks. I think that's from So hi. Just want really thank you for this talk, but I'm thinking in terms of how we can make it like localized in terms of making it understanding. And for me, the question is really on to which side to focus in. Whether to focus on. I just wanted to ask which area should we focus on? Is it on the advocacy part, like making it localized, these international climate negotiations or what have you, or advocacy or promotion? For me, it's different, but when we promote it, there's no advocacy behind it. I think advocacy is more of like you're leaning towards it. So, just wanted to hear your take from somebody who is really, really interested and affected with what's happening. Thank you. I don't know who will answer that question, but anybody of the resource persons or experts can answer. Thank you. Fantastic, thank you. And just to say, there was another question that George has already touched on. So just the question from Moeketsi about the applied
Yeah, so in fact, let me just do it quickly. So how can creative practices such as applied drama, poetry, performance be integrated into multilateral climate negotiations to ensure that marginalized communities have a voice beyond the policy documents? Where do we see room for cultural and artistic interventions shaping more equitable climate solutions? Thank you so much for that. So perhaps I can just allow all the speakers any last comments. It can also be a response to what other speakers kind of touched on, right? So we'll open up, and if there's any of the questions you're also wanting to respond to, please do so. Can I start? Yeah, great. Yeah, Edgar, please go ahead, and then Dora, you can come in next. Sí, muchas gracias. Tal vez para responder a Mubay, su pregunta, sobre todo desde la posición de él que trabaja en el Parlamento. Muchas veces se busca desde la sociedad civil misma que hayan congresistas, gente del Parlamento, que firme peticiones o que participe en eventos de las negociaciones. Y entonces en ese sentido siempre andan buscando sí, quienes pueden participar. Yo creo que ahí es algo bueno tener eso en cuenta. En cuanto a si hay que enfocarse en lo que llaman aquí el advocacy, que es la incidencia o la promoción, que la promoción entiendo yo sería como algo como ya acción. Yo diría que las dos. Yo creo que no hay que perder oportunidad de incidir y al mismo tiempo demostrar que podemos hacer cosas desde abajo sin esperar que nos caiga todo desde arriba. Y para tal vez una reflexión final, también para decir que concuerdo con Diego en las limitaciones del espacio multilateral de cambio climático, y él dice que hay que reformar el sistema o cambiar el sistema. Yo lo que diría es que este espacio multilateral nos ha servido para mejorar, digamos, estamos en un nivel mejor, digamos, de cómo estaríamos si no hubiera habido convención y no hubiera habido Acuerdo de París. Coincido con él completamente en que la reacción va muy lenta, no estamos moviéndonos tan rápido como se debería, pero yo o sea, no creo que sea, como digamos, buscando otra cosa diferente al multilateralismo. Creo que la solución la tenemos que buscar en el multilateralismo, eh, y, pero sí coincido en que hay muchas cosas que mejorar. Gracias. Thank you. So actually, I might follow just the order. Yeah, so Dora and then Diego and then Tiana, please. No, thank you very much. I think I just wanted to make a remark. I think in terms of what is the priority, where should, one focus? I think, given the fact that we are in a climate crisis or a climate emergency, we need to literally utilize every opportunity we get where there's an opportunity for us to raise awareness or to promote. We really must be able to do that. And for me, I just want to mention that when I talk about promotion of possible solutions or even raising awareness, I'm not talking about top down or always targeting the local communities. I'm talking about both ways, because even policymakers and even negotiators need to be aware of the local solutions that exist, so that they can be able to integrate them within the various policy measures and interventions and mechanisms that they're proposing. And I think there is also space for a political
support. Many of our politicians might not be aware of the issues at the local level, or even the local politicians might not be aware of the international negotiations and the issues that are there, and the importance of their work within that. So I think we need, the change that is needed fast. And it's a big change that needs to happen. As I talked about, communities being swallowed, lands, mudslides, or whatever. It's mayhem, it's chaos across the world when you look at it. And many who don't have access to resources are really the ones that are left shortchanged. So we need a big change. We need fast. We need it fast. And as a result, we need action everywhere. There is no area that should not be covered. I think one of the most important things is that the parties that go, that participate in the actual COP itself, they come from countries, so they are countries, right? And I think we must utilize every opportunity to engage at home, even before these people go to the COP itself, because once they get there, it's almost very difficult for them to start being flexible in terms of the positions that they're taking. So we need to start now. We need to engage at the local level. There must be space for the arts, for poetry, as a way of expressing, vocalizing the concerns and the issues and the solutions that are coming from the local communities. And our parties or our countries must take the mandate from us, the people, where they come from. Their positions must be informed by us, and they need to go there with courage to be able to start shifting the needle, so that we do not continue to perpetuate the system in its current form, because it's actually not being very responsive and very flexible. Thank you. Thanks, Dora. And then we'll move on to Diego. So I'm aware that we're almost at time. Just requesting an extension of about 5 or 10 minutes, please. If you need to drop off, thank you for participating. But yeah, just wanting to honor the speakers and their last input. Diego? Yes, well, thank you very much. I just wanted to clarify one point, is that my request is for a fundamental reform of the multilateralism that applies to COP, but within multilateralism. I mean, without it, we're not going to go any further. We just need to change it. And change is possible. Now people are talking about changes in the Security Council, changes in different elements of the system. So it's important, but to keep it in that area. Second thing is that COP systems should not be treated as Christmas trees, in which everything can be hung on to the system. There are many things that happen that need to happen at other levels. And the whole framework of accountability, I mean, basically, climate change is a problem of governance. We have all the solutions, we have all the technologies, we just don't get our act together fast enough. And so being a problem of governance, it applies at different levels, And so at the local level, what are you doing with your local politicians? Is your constitution, are the laws in your place? Is the municipal bylaws? Are all these things aligned in the system? So it's not that we have to wait for the annual big meeting in a different country to actually get the change to happen. It can happen every day, and it's a matter of engaging day-to-day via the social contract. Climate change is a governance problem. We have all the tools, we have all the technical elements, we just don't get our act together. So it's a matter of getting humans to work on how we do things and make it happen. So from that framework, we have 365 days every year to be part of the whole change in climate change. Thank you. Thank you so much, Diego. And Tiana, do you want to come in? Sim, bom, gostaria de agradecer pelo espaço e pela oportunidade de ouvir e compartilhar, e dizer que eu estou de acordo com os participantes que me antecederam nessa perspectiva de entender o importante o multilateralismo nesse momento, para que a gente consiga desenhar definitivamente uma governança global em relação às mudanças climáticas, que se volte para os meios de implementação das ações e não apenas para os acordos. Eu acho que a gente chegou nesse momento do Acordo de Paris, onde a gente precisa pactuar globalmente quais são as ações que a gente vai fazer
e dar conta de fazer em cada um dos países, considerando cada uma das especificidades dos países. A gente precisa reconhecer que a necessidade de resposta que a gente tem que dar hoje, ela depende muito de um olhar para o contexto local e para que a gente consiga fazer o local conversar com o global, espaços como a COP são extremamente relevantes. Só que eles não são os únicos espaços, né? E a gente não pode deixar que os países, as suas lideranças, os seus negociadores climáticos continuem confortáveis nesse lugar de esperar a COP chegar para darem aí as suas respostas de por onde seguir para enfrentar as mudanças climáticas. A gente precisa continuar cobrando nacionalmente respostas estruturadas no contexto da sua localidade. E acho que o como a sociedade civil passou a participar das COPs ao longo dos anos demonstra esse interesse das comunidades de produzirem suas próprias soluções e demonstrarem o quanto elas estão sendo efetivas e precisam ser consideradas nesses espaços globais. Eu acho que a gente não pode esperar também que as soluções locais que a gente desenha tenham compatibilidade a nível global. Algumas localidades vão estar mais propensas a desenhar soluções baseadas na arte, outras vão estar mais propensas a fazer infraestruturas resilientes, outras vão estar mais propensas a produzir novos espaços de arborização, e a gente precisa criar espaços seguros para que todas essas soluções coexistam e que a gente não se prenda em tentar encontrar um parâmetro único de enfrentamento à crise climática, porque ele não vai existir. Acho que é isso que eu queria compartilhar e agradeço muito pelo espaço. Obrigada, Tainá. Gente, eu queria aproveitar para agradecer a presença de todo mundo. Eu sei que tem gente que é à noite, né? Tem gente que está no Vietnã, são mais de 10 da noite, tem gente que acordou cedo para estar aqui, tem gente que perdeu o horário do almoço para estar aqui. Então, queria agradecer mais uma vez. Acho que a gente teve aí 50 pessoas para mais, acho que mostra o interesse dessa conversa, né? Pessoas de vários países, continentes, expertises. Uma conversa muito qualificada, queria agradecer por terem aceitado o convite. Boas perguntas que saíram daqui. De madrugada, 4 da manhã, nas Filipinas, o Abdel está falando. A gente tá fazendo um form de feedback, de avaliação, e também, para caso vocês queiram conseguir conectadas, a gente vai fazer mais 3 webinários. E muitas coisas aí ainda para a gente construir juntas. Então, queria agradecer mais uma vez a parceria com o Atlantic Institute, e minha parceira Buzi, de facilitação, Brian, que está tomando nota, vai depois escrever uma matéria, a equipe do Procomum, que trabalhou bastante para acontecer isso, os tradutores e tradutoras, o Fábio, que está fazendo tech, enfim, é uma simples webinário, mas muita gente trabalhou para que isso acontecesse, né? Então, é importante a gente reconhecer que a governança e o esforço coletivo serve para qualquer ação que a gente for tomar, e precisa de intencionalidade, né? De agenda, estratégia, organização, reflexão, criticidade. Então, acho que foi muito legal. A gente vai seguir as conversas com posts, blogs. Então, a ideia é que a gente faça uma reflexão pós também, depois de assentar tudo. Então, a gente siga em contato e muito obrigada. Buzi, você quer falar mais alguma coisa? Final? No, just, yeah, thank you so much for co-facilitating and for your team for all the organizing and the Atlantic Institute for supporting this. And yeah, just great participation. Thank you to our speakers, right? So I'm always amazed at the brain power that we are able to draw into the space. So just huge gratitude. Some of your quotes, I think, yeah, will be echoing for me for a while. Yeah, me too. Thank you, lovelies. Take care. Obrigada. Gracias todos. Hasta pronto, ¿no? Hasta la Gracias. victoria. You all. Bye bye. Have a good night. Have a good Good day. night, good morning, good afternoon. Ciao. Thank you all. Bye. Thank Bye. you. Thank you very much. Bye-bye. Thank you. Bye. Thank you all.
Obrigado. Thank you. Gracias. And thanks to the interpreters as well. Thank you very much. Thank you, Buzi. Bye bye, dear. See you soon. Talk soon. Bye, everyone. Valeu, Thanks. galera. Tchau.